Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus. Convido os irmãos a irem até o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, como temos estudado. Lucas 19. A nossa perícope, ou a nossa porção de texto de hoje, ela vai do verso 41 até o verso 44. Hoje nós nos aproximamos de um texto que nos convida a chorar, a parar tudo, silenciar o coração e enxergar pelos olhos de Jesus, a ver o que ele viu, a sentir o que ele sentiu e, como disse, a chorar o que ele chorou. Talvez você não saiba disso, mas você precisa chorar. Você precisa chorar. Chorar por aquilo que fez chorar o nosso Salvador. Chorar com um rei humilde. Portanto, que nessa noite, Deus quebre o coração endurecido. E que Ele possa nos dar aquilo que nós mais precisamos. Do pranto sincero. Lucas 19, verso 41 ao 44 diz: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Tendo lido esse trecho, em que Jesus contempla Jerusalém, a cidade na qual ele será entregue, traído e crucificado, com lágrimas nos olhos ao contemplar Jerusalém, eu quero que pensemos sobre isso, sobre o choro do rei, e que possamos chorar com o rei que chora. Esse sermão está dividido em 3 pontos. Primeiro, verso 41, o choro do rei. O segundo, o verso 42, a paz rejeitada. E o terceiro e último ponto, verso 43 e 44, o juízo do rei. O juízo do rei. Vamos a Deus em oração. Nós precisamos que o Espírito Santo nos auxilie, abra o nosso entendimento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, clamamos, Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, a fim de que possamos ver e compreender a Tua palavra santa. Ó Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar
e os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, e o nosso coração, para que nós possamos receber a boa porção da Tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, por amor do Teu nome, para edificação da Tua igreja e para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como bem sabemos, o nosso Senhor Jesus, Ele caminhava para Jerusalém. E Ele caminhava com convicção. Isso significa que nada no mundo estava fazendo Ele duvidar das razões pelas quais Ele estava indo até aquela cidade, que todos nós sabemos, era ser crucificado, era ser entregue aos gentios. Jesus mesmo sabia o que iria acontecer com um certo nível de detalhes. Isso tanto é verdade, que momentos antes desse episódio que acabamos de ler, o choro do nosso rei, você tem narrado em Lucas 18, verso 32 e 33, as palavras do Senhor Jesus, dizendo aquilo que vai acontecer com Ele. Ele diz assim: Ele, falando de si mesmo, será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Você percebe que o Senhor sabe exatamente o que o espera naquela cidade? No sermão anterior, presenciamos o que conhecemos como a entrada triunfal de Jesus. E o que nós vimos nessa entrada triunfal de Jesus? Nós vimos festa, vimos euforia, vimos alegria, vimos declarações teologicamente profundas. Teologicamente profundas. Se você olhar para o capítulo 19, para o verso de número 38, olha a profundidade da declaração do povo a respeito de Jesus. Eles diziam: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você concorda comigo que essa é uma declaração profunda a respeito de Jesus? Rei, Senhor, glória. Havia uma celebração ali. Mas Jesus, Ele sabia da superficialidade de todos os louvores que estava recebendo. Ele sabia que a mesma multidão que gritava Hosana, Hosana nas alturas, logo, pouco depois, estaria gritando crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia da superficialidade daqueles louvores. Adiante, Jesus avança nessa comitiva, o povo ali louvando, com ramos de palmeiras, o Senhor assentado no jumentinho, um rei humilde tal como Ele é. Jesus sobe o Monte das Oliveiras e chega no alto daquele monte. Está lá o nosso Senhor, no alto do Monte das Oliveiras. Lá de cima do monte, o seu olhar pende para baixo e ele avista a cidade de Jerusalém. O verso 41 nos mostra a reação do nosso Senhor ao ver a cidade. Lucas 19, verso 41. Jerusalém, cujo nome significa cidade de paz. Olha o que o nosso Senhor diz no verso 41. Quando Jesus
ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. O nosso Senhor chorou por Jerusalém, chorou por aquela cidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já olhou para alguma coisa e chorou? Você consegue recordar algum episódio assim? Eu consigo. Provavelmente você pode se identificar. Eu chorei quando eu vi a Catarina nascer. E eu sou duro de chorar. Mas eu chorei quando eu a vi nascer. Mas não é esse choro que o nosso Senhor está chorando aqui. Porque esse choro da Catarina é um choro de alegria. E provavelmente você já chorou de alegria. Mas a pergunta que eu faço para você, avançando um pouco, é se você já chorou de tristeza. Você já chorou de tristeza? Talvez diante da morte de alguém querido. De alguém que você muito amava. E por saber que aquela pessoa não mais será vista. Pelo menos aqui. E aí nós choramos de tristeza. E que por mais que o luto passe, de tempos em tempos, a imagem daquela pessoa volta. E a gente pensa, e se ela ainda estivesse aqui? E nós choramos. Um choro de tristeza. Talvez um choro contido, um choro comedido. Mas esse não é o choro de Jesus ainda. Não esse choro contido e comedido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você lembra de alguma vez ter chorado copiosamente? Copiosamente. Eu estou falando de chorar com soluços. A ponto de sentir o seu corpo estremecer. Algo que se parece mais com um pranto profundo. Um choro de lástima. Um grito da alma. Não lágrimas contidas, mas quase que um desespero narrado por meio do choro. Você já chorou assim? Deixe-me tornar isso ainda mais palpável. Você já chorou? E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Você já chorou por ter certeza de que as escolhas que uma pessoa que você ama muito está fazendo, as escolhas que ela está fazendo, vão conduzi-la a muita dor, a muito sofrimento? Talvez seja você mesmo, as suas próprias escolhas. E você chora pelas escolhas que continuamente você tem feito. Talvez seja a escolha do seu cônjuge. Talvez sejam as escolhas dos seus pais, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus irmãos na fé, aqui da igreja. Escolhas que você sabe que vão terminar em algo deplorável. E então, diante dessa certeza de lástima, diante dessa certeza de praga, de maldição e de ruína, você faz o quê? Você chora. Você já chorou assim? Por alguém? Pelas decisões equivocadas de alguém? Você enxerga a tragédia se aproximando, você vê o que está para acontecer, mas a pessoa pela qual você chora não vê. Ela parece incapaz de perceber 1 centímetro sequer, além da sua própria vontade imediata. Você já viu isso? Talvez seja até você. O verso 41 diz que Jesus, ao ver Jerusalém, a cidade de Jerusalém, chorou. Talvez, se você fizer uma leitura sem muita profundidade, você imagine um Jesus chorando de forma contida, chorando de forma silente, cauteloso. Mas eu lhe afirmo, não é o que o termo aqui significa. A nossa tradução
precisa de uma interpretação nesse ponto. Esse chorar de Jesus não é um choro silente, não é um choro cauteloso e nem contido. A palavra que está aqui é a palavra euklausen, do grego. Ela não descreve uma lágrima silenciosa, ela não descreve um suspiro triste. Essa palavra, ela aponta para um choro que é alto, um lamento que é feito em voz alta, um choro que é um grito da alma, um choro que é acompanhado por soluços e gemidos. A gente pode afirmar isso até pela própria expressão do choro de Pedro em Lucas 22, 62, que diz que Pedro chorou amargamente devido a ele ter traído o nosso Senhor. É esse choro copioso que o nosso Salvador está chorando. A mesma palavra é usada em Atos 9:39, quando fala das pessoas que choravam pela morte de Dorcas. Então, eu quero que você entenda que é um choro tal qual de um momento fúnebre. Esse é o choro do nosso Senhor. Não é um choro contido, silente, cauteloso, mas copioso, profundo, com soluços. É um pranto tal qual de um culto fúnebre. Então, quando você lê esse sermão, ou esse texto, Lucas 19, verso 41, e você vê que Jesus chorou por Jerusalém, lembre-se que foi um choro, como que um grito da alma do nosso Senhor. Um choro verdadeiramente profundo. Um choro de estremecer. E talvez você se pergunte, por que o nosso Senhor chorou assim? Você já imaginou o Senhor Jesus chorando assim? E por que ele chorou assim? O contraste é interessante, porque o cenário é de uma multidão com ramos de palmeiras, alegre, acenando para o rei e o Senhor, gritando hosanas nas maiores alturas. As pessoas se alegravam, mas por uma expectativa equivocada a respeito de Jesus. E Jesus mesmo, Ele mesmo, não se alegrava, mas chorava. Chorava em meio aos louvores. E qual a razão desse choro de Jesus? Jesus não chorou por Ele mesmo. Jesus não chorou por si. Talvez você pense equivocadamente que Jesus estivesse antecipando a agonia da cruz. Talvez você pense que Jesus estivesse lamentando por causa da cruz pesada que estava por vir. Não! Esses somos nós. Somos nós que buscamos evitar a cruz. Somos nós que choramos por causa da cruz, quando temos que tomá-la e carregá-la. Jesus não chora por isso. Somos nós que choramos quando o Evangelho exige de nós que neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. Somos nós que choramos quando isso é requerido de nós. Achamos isso pesado demais. Mas Jesus não. Jesus não chora por si mesmo. Ele chora por nós. Mais tarde, mais à frente, enquanto caminhava para a cruz, Jesus disse a algumas mulheres que estavam rendidas ao pranto. Olha o que diz Lucas 23, 28, por gentileza. Só para que você acompanhe essa ideia de que Jesus não chora por si, Ele chora por nós. Lucas 23, 28 diz: Filhas de Jerusalém,
não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Se tem alguém que tem que lamentar, somos nós. Por sermos quem somos, diante do Deus Santo, a quem dizemos servir. Devemos chorar por nós mesmos e por nossos filhos, por nossa igreja. Jesus não chora por si mesmo. Ele chora pela cidade de Jerusalém, que o rejeitaria e o crucificaria. Mas ele não chora pelas dores que iria sofrer. Jesus chora pelo povo que o rejeitava. Observe Lucas capítulo 13, verso 34. Jesus já havia anunciado uma sentença e uma lástima sobre Jerusalém. Lucas 13, 34, 34, é o texto que nós lemos na leitura paralela. Vamos ler apenas esse verso. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes, olha o clamor do nosso Deus, olha o coração do nosso Senhor Jesus, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e a sentença sobre aquele povo, mas vocês não quiseram. Em outras palavras, vocês me rejeitaram. Vocês me rejeitaram. Jesus chora diante da rejeição de Jerusalém. Olha o que diz João 1, verso 10 e 11. Um texto certamente conhecido por você, talvez você saiba até de cor. João 1, verso 10 e 11 diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu, o rejeitou. E conclui dizendo: veio para o que era seu. E demonstra a rejeição do povo por ele. E os seus não o receberam. Como o Verbo encarnado, em verdadeira humanidade, verdadeiramente homem, Jesus chorou diante da cegueira, diante da incredulidade, diante da dureza, diante da ausência de arrependimento do povo. Jesus conhecia bem o caráter dos habitantes de Jerusalém. A crueldade, a justiça própria, a teimosia, o obstinado preconceito contra a verdade, o orgulho daquelas pessoas. E nada disso estava oculto ao nosso Senhor. Sabe? Jesus olha para todo lado. E tudo o que ele pode fazer é chorar. Ele olha para o passado. Ele olha para o presente. E ele olha para o futuro. E chora. Ele olha para o passado e vê todas as oportunidades que o povo rejeitou quando ele ofereceu: vinde a mim. Lembra do jovem rico que rejeitou seguir o Senhor? Mas não foi somente ele, tantos outros. Então Jesus chora olhando para o passado, por todas as rejeições, todas as oportunidades de arrependimento rejeitadas. E talvez esse seja o seu caso hoje. Quantas vezes o Senhor já te chamou ao arrependimento e o seu coração endurecido permanece o mesmo? Jesus não somente olha para o passado e chora, ele olha para o presente e chora.
No próximo domingo, nós vamos ver o episódio em que o nosso Senhor Jesus entra no templo santo de Deus e percebe que o templo virou comércio e a fé virou negócio. Não muito diferente dos nossos dias, onde muitas falsas igrejas têm pregado um falso evangelho de uma falsa prosperidade, baseado em ter, em possuir, sem transformação. E Jesus, com uma ira santa, derruba as mesas de vários daqueles homens ímpios, porque ele olha para o presente e chora. Mas ele também olha para o futuro e chora. Esse texto nos ensina isso. Porque no verso 43 e 44, o nosso Senhor, como um profeta verdadeiro, ele diz que vai vir sobre Jerusalém uma condenação. Para Jesus, essa condenação ainda viria. Para nós que estamos aqui hoje, olhamos para trás, esse juízo que o Senhor prometeu sobre Jerusalém já veio. Para ele, em 70 depois de Cristo. Para nós, em 70 depois de Cristo, como quem olha para trás. Então, naquele momento, o Senhor, ele profetiza juízo sobre Jerusalém e chora. Chora olhando para o passado, todas as rejeições. Chora olhando para o presente, o que o templo santo do Senhor virou. E chora olhando para o futuro. Sabe por quê? Porque aquele templo santo que estava sendo profanado, no futuro, em 70, seria totalmente destruído, não restando pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu. Jesus olha para todos os lados e chora. Como verdadeiro Deus, onisciente tal qual Ele é, Ele sabia exatamente as consequências reservadas para aqueles que rejeitaram a sua visitação, a sua presença no meio dos homens. Cristo antevê esse juízo que se aproxima, mas a sua reação não é frieza, é compaixão. Jesus é aquele que chora porque ama, e ama mesmo quem o rejeita. Escute o que eu vou dizer. Por gentileza, dê atenção. Pecadores de coração endurecido tendem a dar infinitas desculpas para os seus pecados, infinitas justificativas, porque fazem o que fazem. No entanto, nunca serão capazes de afirmar que Cristo não foi misericordioso. Ele foi. Suas lágrimas são prova disso. Ele se compadece. E o que Jesus expressou no verso 41 por meio de lágrimas, no verso 42, ele agora verbaliza. Olha o que diz o verso 42, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Irmãos, é essa pergunta que eu deixo para você nessa noite. Se você tem uma pergunta para levar consigo para sua casa, leve essa. Você sabe o que é preciso para ter paz? Porque o nosso Senhor Jesus lamenta, e a denúncia dele a respeito de Jerusalém é que Jerusalém não sabia o que era preciso para conseguir a paz. E eu pergunto para você, você sabe o que é preciso para gozar de paz? Em outras palavras, onde você tem buscado a sua paz? Qual é a sua definição de paz? Ausência de conflitos? Conta bancária cheia? Suas emoções no lugar? As coisas acontecendo tal como você planejou? Você no controle e no domínio? O que é paz para você? Qual é o cenário perfeito para que você diga que está tudo em paz? Aquele povo não sabia o que era paz.
E aqui está a denúncia de Deus sobre eles, do Senhor Jesus. Jerusalém, como eu já disse, cujo nome significa cidade da paz, não compreendia o caminho da verdadeira paz. Essa é a ironia. Essa é a ironia do texto. A cidade estava continuamente diante daquele que é chamado de o príncipe da paz, mas rejeitou a paz que ele oferecia. Isso significa que não basta estarmos próximos da verdade. Se a verdade não habitar em nós, nós vamos sempre rejeitá-la. Talvez por você sentar nesses bancos, você se sinta próximo da verdade. Mas se a verdade não habitar em você, e se ela não fizer morada no seu coração, você ainda vai rejeitar aquele que é a verdadeira paz. O choro de Jesus revela esse contraste doloroso. A cidade que deveria ser lugar de reconciliação com Deus, havia se tornado um centro de resistência contra Ele. Sabe por quê? Sabe qual era a paz que Jerusalém buscava? Eles buscavam paz política. Eles acreditavam que o problema deles era o Império Romano. Eles buscavam libertação militar. Eles buscavam glória terrena. Eles acreditavam que Jesus haveria de sentar no trono físico terreno e tomar e trazer a shalom, ou a paz, para dentro de Israel nacional. Isso que era paz para eles. Em outras palavras, estabilidade política, econômica, social. É isso que muitos de nós pensamos sobre paz. Quando a gente clama por Deus, e não estou dizendo que esse clamor é errado, mas ele isolado, ele é. Muitas das vezes a gente diz: Senhor, eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais essa política, eu não aguento mais a minha vida financeira, eu não aguento mais lidar com as minhas emoções, tudo superficial demais. Enquanto a coisa que nós deveríamos mais desejar, nós não desejamos. Enquanto aquilo que nós deveríamos mais almejar, a razão pela qual nós deveríamos dizer Maranata, não é nada além do que a presença de Cristo conosco e só. As minhas mazelas, as minhas dores, as minhas angústias serem retiradas, certamente fazem parte de um plano eterno de Deus, maravilhoso, glorioso. Mas o que nós mais deveremos desejar é a presença de Cristo, porque temos saudade dEle, e porque Ele é nosso amigo, e Ele é tudo para nós, e nós o amamos. O que você mais deseja? Mas a paz que Jesus traz não é primariamente terrena, nem temporal, ou política. Não é. A paz que Jesus traz é paz com Deus. E essa é a paz que nós precisamos. Porque nós somos, desde berço, desde nascimento, inimigos de Deus, filhos da ira. E a paz que nós precisamos desejar é a reconciliação com esse Deus Santo, que só é possível por meio de Cristo. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Ele diz o seguinte, esse texto maravilhoso, a respeito de onde nós devemos encontrar a paz. As Escrituras afirmam: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo traz de benefício para aqueles que são dele? A resposta é paz. Que tipo de paz? Paz com Deus, porque nós nascemos
em inimizade contra Deus. E a paz que Cristo nos traz é a paz com Deus, mas não era a paz que aquele povo desejava. Certamente você sabe que Cristo é o cumprimento de Isaías 53, verso 5. Nós costumamos citar esse texto de cor, mas não entendemos a profundidade desse texto. Nós dizemos, quase que toda a ceia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas aquela geração não compreendeu o que lhes traria paz. Era o castigo sobre Cristo que lhes traria a paz. Era a morte. Mas isso não por falta de sinais, não por falta de misericórdia, mas o povo era incapaz de reconhecer em Jesus o príncipe da paz, pela mesma razão que hoje nós somos incapazes, coração endurecido. Jerusalém queria outra coisa, como talvez às vezes a gente quer também. Eles queriam um Messias que resolvesse os seus problemas externos, não os internos. Eles queriam um Messias que resolvesse os problemas superficiais do mundo. O que o mundo precisa é de educação. O que o mundo precisa é de saúde. O que o mundo precisa é de paz, uma paz barata. Os problemas superficiais do mundo, mas não os problemas profundos das entranhas do nosso ser, que são um coração rebelde e obstinado contra Deus. Eles queriam paz com Roma, mas não paz com Deus. E por isso, rejeitaram a paz verdadeira, crucificando-o no madeiro. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas e muitas igrejas hoje, agora mesmo talvez, estão reunidas em torno de um Deus falso, buscando o suprimento pessoal, as suas próprias ambições, cobiças e orgulhos, mas não buscando paz com Deus, porque não tem arrependimento e não tem abandono de pecados, o que significa a verdadeira paz com Deus. Você também não é diferente. Você ainda rejeita Cristo porque você não sabe o tipo de paz que Ele oferece e por isso o rejeita. Cristo não veio primeiramente para resolver dilemas sociais, políticos, financeiros. Cristo veio, e preste bastante atenção, para resolver o maior dos nossos problemas, o pecado. O pecado é o maior dos nossos problemas. O pecado é o maior problema da sua vida. Você é um pecador. E isso tem atrapalhado tudo. E o principal desse tudo que isso tem atrapalhado se chama relacionamento com Deus ou paz. A paz independe de circunstâncias. A paz é uma posição que nós estamos. E independente das coisas que aconteçam ao redor de nós, ou em nós, a paz permanece porque essa posição, ela é irrevogável por ser um dom de Deus. A paz é uma condição de quem está em Cristo verdadeiramente, e jamais pode ser arrancado dele. A paz não é atrelada ou refém de como eu me sinto, ou das circunstâncias históricas, temporais. A paz independe de qualquer coisa. A paz só depende de uma única coisa: se eu estou ou não estou nele, no príncipe da paz. Romanos 5, verso 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10 deixa claro para nós que éramos inimigos. Nesse mesmo texto,
de Romanos 5. O pastor Vantos citou esse texto hoje na sua direção. Diz mais para cima que Cristo prova o seu amor por nós pelo fato de ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E todo o contexto desse texto, ou desse capítulo 5 de Romanos, é sobre uma única coisa: reconciliação com Deus, paz com Deus. O seu maior problema é você viver como se Deus não existisse. Esse é o seu maior problema. E eu não estou falando a quem não confessou a Cristo ainda, bonitão. Eu estou falando para você que senta nesses bancos dominicalmente. Porque Jesus estava chorando, não por incrédulos necessariamente, também por eles. Mas Jesus estava chorando pelos religiosos da sua época. E isso se enquadra muito bem com você. Entende isso? Você entende isso? O seu maior problema é professar com a boca um Cristo que você não professa com o coração. O seu maior problema é cantar louvores com lábios, mas com o coração que está distante dele. O seu maior problema é de inimizade com Deus. E por isso que impera sobre a sua vida guerra e ausência de paz. Porque você está brigando e militando contra aquele que você jamais vai prevalecer e vencer. Cristo, o nosso Senhor, Ele é invencível. E lutar contra Ele é querer guerra. Enquanto que Ele chora para lhe oferecer paz. Mas aqueles que rejeitarem a paz que o Senhor Jesus oferece, vão receber dele um merecido juízo. E é sobre isso que esse texto está falando. Porque depois de Jesus lamentar, porque o povo rejeitou a paz, ele anuncia um juízo severo que viria sobre Jerusalém. Ainda hoje, muitos querem em Cristo prazer, dinheiro, conforto, poder, sucesso. Qual dessas palavras estão no seu vocabulário? Dinheiro? Prazer? Conforto. 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 Você quer conforto? Sucesso? E daí, quando se deparam com Cristo verdadeiro e ouvem da sua boca: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como que um comichão no ouvido diz: que palavras estranhas são essas? Que estão dizendo que eu devo deixar de me amar? Que palavras estranhas são essas? Que ficam dizendo para eu negar a mim mesmo? A filosofia desse mundo e desse tempo é: se ame, se promova, se destaque, voe alto. Foguete não tem ré. Hashtag eu sou o maioral. Tal como Zaqueu, que se engrandecia por sua posição, mas era ridiculamente pequeno. E só foi tornado verdadeiramente grande quando Cristo atraiu ele para si. Quem é você? Sinceramente, quem é você? Olha para o seu currículo. Que grandes méritos você tem a apresentar? Vamos pensar um PhD? Grandes coisas. Quem é você? O que você tem? Uma casa luxuosa? O que você tem? Dinheiro na conta bancária? Concurso? O que você tem? Quem é você diante do Rei dos Reis? O que você tem é migalhas. Migalhas que Ele mesmo, graciosamente, deixou cair da mesa dele, para que você, como um cachorro ceboso, pudesse comer. Ingratos. Nós somos ingratos. Porque não reconhecemos que tudo que temos vem dele.
E sempre queremos mais, como diz o texto bíblico de sabedoria, a sanguessuga tem 2 filhas, e essa é a nossa canção: me dá, me dá, me dá, me dá. Querem um Messias que mude o mundo ao redor, que mude o mundo, mas deixa meu coração do jeito que está. A transformação que você precisa é no coração. E por isso, a semelhança de Jerusalém, nós não compreendemos o que realmente traz paz. Em Isaías 48, todo o texto de Isaías 48 é Deus falando como Ele vai cuidar do seu povo, mesmo diante dos muitos perigos. É como Deus vai trazer paz para o seu povo, mesmo diante de um cenário terrível de guerra. Isaías 48. Mas no verso final, que é o verso 22 desse texto, a voz do próprio Senhor diz por meio do profeta: mas para os ímpios não há paz. Essa é a sentença para os ímpios: não há paz. Não há paz. Efésios 2, verso 13 e verso 14 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. E se você quer paz verdadeira, você precisa do sangue de Cristo, que te lava, que te regenera, que te santifica, que te purifica e que te dá paz. Só em Cristo. Colossenses 1, verso 19 e 20 diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Sabe, irmãos, olha o final do verso 42, por gentileza. O final do verso 42 diz: mas isto está agora oculto aos seus olhos. Eu queria que você lesse Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Isaías 6, verso 9 e 10, é a interpretação disso que nós acabamos de ler. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Olha que texto, e talvez seja o cenário de muitos corações aqui. Talvez seja a denúncia para o seu próprio coração. Olha o que Deus diz para o profeta. Então ele disse: vá, dizendo para o profeta, e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Sabe, aquela cegueira do povo de Jerusalém era resultante do próprio coração deles. Houve um juízo de cegueira sobre eles, de forma que eles ouvem, ouvem e nada entendem. Vem, vem e nada vem. Será que essa tem sido a sua situação? Será que você se enquadra nisso aqui? Há um juízo sobre a rejeição consciente. Como dito, a verdadeira paz foi rejeitada. E isso conecta com o tema do juízo que virá a seguir. Depois de falar sobre a paz que foi rejeitada, ou seja, a própria obra de Cristo na cruz, Jesus anuncia com dor o juízo que viria sobre Jerusalém. A sentença: o amor rejeitado se torna juízo. E se você tem rejeitado o nosso Senhor, sendo um incrédulo, ou sendo já alguém que se confessa como crente, se você tem rejeitado a Ele, o amor de Deus vai se transformar em juízo em tempo oportuno. Entenda isso. Olha o que diz o verso 43. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Como eu disse, Jesus estava profetizando aqui a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando o exército romano, liderado por Tito, cercou a cidade, ergueu barreiras, bloqueou as estradas, impediu o alimento, aniquilou o povo, um cerco impiedoso, uma tragédia sem proporções.
No ano 70, Jerusalém foi saqueada, destruída, e o povo foi massacrado e vendido como escravos por todo o mundo. É por isso que você vê judeus espalhados por tantos lugares. Foi esse episódio aqui que fez com que essa dispersão acontecesse. Mas essa destruição não foi um simples acaso histórico. Não foi um acaso histórico, foi o juízo do próprio Senhor. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele decretou esse juízo sobre eles. Porque ele foi rejeitado. É nesse sentido que afirmo, a rejeição do amor e da misericórdia de Jesus sobre a sua vida vai lhe acarretar num justo juízo. Por isso não rejeite o Senhor, porque se hoje você tem ouvido a sua voz, não endureça o seu coração. Por quê? Porque ele vai vir com juízo. O amor rejeitado se torna um justo juízo. Olha o verso 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Olha a razão no final do verso 44. Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Negar a visita do nosso Senhor é acarretar juízo sobre si. E eu espero que você entenda isso nessa noite. Aqui Jesus revela 3 aspectos terríveis do juízo. Olhe bem para o verso 44 mais uma vez. Ele diz, em primeiro lugar, que o juízo será abrangente e devastador, porque ele diz, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Tem uma outra versão que é interessante, que diz, lançarão você por terra, você e seus filhos, tornando esse tom muito mais hediondo. Não haverá distinção, irmãos, nesse juízo. Ou não houve, porque já aconteceu. Homens, mulheres, crianças sofrerão o juízo, e será total. Ninguém escapará. Há um historiador que é chamado de Flávio Joséfo. Ele é participante desse período, ele está narrando o que aconteceu. E veja bem o que ele disse sobre o que aconteceu em 70, por meio de Tito, com Jerusalém. Ouça com atenção. Enquanto o santuário era queimado, isso é o templo, não se mostrou piedade por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes, igualmente foram massacrados. O imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente e que fossem deixadas somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circunda a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes do local não conseguiram acreditar que a cidade fora um dia habitada. Foi totalmente destruída, em outras palavras. Não ficou pedra sobre pedra. Então isso mostra, em primeiro lugar, que será abrangente e devastador. E que foi. Em segundo lugar, que será irrecuperável, porque diz, olha para o texto do verso 44. Não deixarão pedra sobre pedra. Sabe por quê? Sabe o que isso significa? Pedra sobre pedra? Qual era o símbolo de maior orgulho dos judeus e que eles se apegavam a isso dizendo, Deus está conosco sim. Olha aí, Deus está conosco sim. O templo. E sobre o templo, Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Em 70, o templo foi destruído, trazendo juízo sobre aquele povo. Um sinal de que a presença de Deus não estava com eles. Como eles se enganavam. Como muitos se enganam. Viu como o texto é para religiosos? Lucas 21, versos 5 e 6, um texto que mais à frente nós ainda lhe daremos. Diz assim, quando porém vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saiba que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Absolutamente, irmãos, tudo que parecia sólido, eterno, intocável, cairia. A glória humana ruiria diante da justiça divina. Em terceiro lugar, o juízo é justo. Olha o que diz o final do verso 44. O porquê. E Jesus está dizendo a razão por que esse juízo viria. E essa é a razão porque o juízo pode vir sobre nós também. Por quê? Você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la.
se referindo a Jerusalém, que negou o Cristo. A razão do juízo é clara: rejeição da visitação de Deus. Esse texto deixa muito claro para nós que Jesus é o próprio Deus, porque ele está se referindo a si mesmo como aquele que carrega consigo a divindade. E, portanto, ele visitou, como sendo Deus, Jerusalém, mas foi rejeitado. Em Cristo, o próprio Deus visitou em graça, e eles não reconheceram. Desprezaram as oportunidades de se reconciliarem com o Senhor. E você? E você? Esse juízo é uma advertência viva para nós. Cristo ainda se aproxima. Hoje ainda ele visita. Hoje ainda ele chama com graça e compaixão. Lembra que eu falei que esse texto se dirige a todos, mas sim, de forma especial, a você que já se considera um cristão, alguém que é um servo, um discípulo, e isso deve pesar sobre nós? Cristo ainda nos convida. Apocalipse 3, verso 20, fala sobre um convite que o Senhor faz. Talvez você conheça muito bem esse texto, mas talvez você não entenda o que ele quer dizer profundamente. O texto de Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aí você pensa: que texto maravilhoso para evangelizar incrédulos. Jesus está falando a uma igreja. Jesus está dizendo que enquanto nós estamos reunidos aqui dentro, achando que estamos desfrutando da presença dele, pode ser que para o nosso juízo, ele está lá na porta batendo e dizendo: me deixa entrar. E nós estamos endurecidos para ouvir a sua voz. O texto é para nós. Será que Cristo não está batendo na porta do seu coração? Você que já acredita já ter uma caminhada cristã há tanto tempo, mas não chegou ao verdadeiro arrependimento. E dizendo nessa noite para você: meu irmão, você nunca permitiu que eu entrasse, deixa eu entrar. Tema: a rejeição pode se transformar em juízo. Rejeitar a sua paz, resistir à sua cruz, ignorar a sua presença, tem consequências. Ele é o cordeiro, mas também é o leão. Ele é o salvador gracioso, mas ele também é o juiz justo. Hoje ainda é dia de salvação. Hoje ainda é dia de oportunidade. Mas haverá um dia em que não ficará pedra sobre pedra da nossa falsa segurança. A pergunta que fica é: você tem reconhecido a visitação de Deus? E agora me refiro a todos aqui. Tanto a você que ainda não confessou a Cristo, mas você que já fez uma confissão de fé em algum momento da sua vida. Você tem recebido a paz que Ele oferece? Ou está construindo trincheiras contra Ele? Você está abrindo o coração ou cercando-o com incredulidade e resistência? O choro de Jesus por Jerusalém não foi teatral, foi real, foi profundo, foi sincero. Ele chorou porque viu com clareza aquilo que os olhos humanos não conseguiam enxergar. Ele viu um povo rebelde, endurecido, orgulhoso e por isso sob juízo. Irmãos, nós como igreja não podemos ser esse povo rebelde. Nós como igreja não podemos ser orgulhosos. Nós como igreja do Senhor não podemos ser endurecidos. Temos que ser o povo da palavra, o povo santo de Deus. Porque Deus tem nos visitado. E será que não temos fechado a porta para Ele? Essa palavra de juízo já se cumpriu em 70, em Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, está lá o templo derrubado até hoje, como um símbolo de que o juízo que Deus promete é real. Mas à luz das Escrituras nós sabemos que aquele juízo sobre Jerusalém ainda foi sombra sobre um juízo severo e final que ainda virá. Há um juízo ainda nos aguardando, eu digo, como humanidade. Um juízo ainda maior que virá. Aquele juízo sobre Jerusalém aponta para o juízo escatológico que se aproxima. E virá sobre todos, independente se acharam religiosos ou não. Senhor, eu curei em Teu nome. Senhor, eu profetizei em Teu nome. Senhor, eu fui à igreja. Senhor, eu dei o dízimo.
Senhor, eu orei, Senhor, eu li a Bíblia. Eu não te conheço. Por que ele não conhece? Porque não tem reconciliação, não tem amizade, não tem comunhão com Ele, não tem paz. Não tem paz. Estamos caminhando para o fim, eu gostaria de lhe convidar para ler comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O verso de número 3 até o verso de número 10. Depois dessa leitura, passarei as aplicações. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. E eu gostaria que nessa noite, nenhum de nós aqui estivesse disperso para esse texto que nós vamos ler agora. Talvez você esteve disperso, mas eu quero que você leia esse texto com toda atenção. Ou ouça com toda atenção. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Essa é uma aplicação. Nós precisamos amar mais uns aos outros, como o povo de Deus, para expressar o amor que temos por Deus. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Não devemos apenas amar uns aos outros, mas devemos suportar com perseverança as tribulações que certamente virão sobre nós, as dificuldades, as angústias, as pequenas e as grandes. Devemos buscar o Senhor. Verso 5. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. O reino de Deus importa entrar por meio de sofrimento. É por meio da renúncia, da autonegação, por meio da comunidade e por meio de um justo juízo. Mas o verso 6 é de fato o que eu quero que você atente. Pois de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Deus vai trazer juízo sobre todos aqueles que perseguem a sua igreja. Ele vai trazer tribulação sobre todos aqueles que trazem tribulação sobre os verdadeiros crentes. Essa é uma certeza. Verso 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, isso é, a segunda vinda que nós estamos aguardando e dizemos Maranata. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em seu poder, em chama de fogo. E agora eu quero que você atente para o verso 8, porque ele diz as duas categorias de pessoas sobre as quais virão o juízo. Olha o que diz o verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança, em primeiro lugar, contra os que não conhecem a Deus. Então, se você tem rejeitado a Deus, negado a Deus, é um incrédulo, se arrependa, porque Deus vai trazer juízo sobre você. Mas também, em segundo lugar, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez seja o caso de você que já está aqui na igreja, que ouve o Evangelho domingo após domingo, mas que não obedece. Certamente também virá juízo sobre você. Olha o que diz o verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. O juízo é certo. Em breve Ele virá. Onde você estará? Só há dois ladrões, o da direita e o da esquerda. Um que se arrependeu e um que permaneceu incrédulo. Quem é você nesse quadro? Qual ladrão você é? Para os que choram pelos seus próprios pecados, Cristo oferece consolo. Para os que buscam paz com Deus, Ele oferece reconciliação e perdão. E para os que temem o juízo, Ele oferece refúgio seguro.
nele mesmo. Aplicações. Em primeiro lugar, não endureçam o coração diante da visitação de Cristo. O nosso Senhor se aproxima com graça. E hoje é dia aceitável. Hoje é tempo de salvação. Confesse o Senhor Jesus como seu Salvador e seja salvo. Isso fala a você que ainda não se arrependeu. Se o Senhor tem te visitado, arrependa-se, pois grande juízo vem para aqueles que negam a sua visitação. Em segundo lugar, busque a verdadeira paz, não falsas pazes terrenas. Jesus não prometeu paz política, paz emocional, paz financeira. Ele oferece shalom. Essa é uma paz que reconcilia com Deus. Ele não veio para mudar o mundo ao nosso redor, não agora, mas ele veio para transformar corações. A verdadeira paz é ter sido reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, tema o juízo, porque ele é certo, mas não vive em desespero. O juízo virá, mas o juízo virá de forma justa. Mas se você está em Cristo, Cristo já foi julgado no seu lugar. É por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então refugie-se em Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo de visitação. Ele não despreza os que vêm a Ele com fé. Em quarto lugar, anuncie a paz que vem da cruz. Veja como o nosso Senhor Jesus, Ele chora por aqueles que estão perdidos. E nós também devemos olhar para as pessoas que nos cercam e chorar por aqueles que estão perdidos. Aqueles que têm tomado decisões ruins, aqueles que têm se esquivado da vontade de Deus. Eu creio que Jesus aqui nesse texto chorou como Davi. O Salmo 119, verso 136, Davi proclama: torrentes de água nascem dos meus olhos. Ou seja, ele chora, porque os homens não guardam a tua lei. Davi chora porque as pessoas não amam a palavra de Deus. E você chora por esse mesmo motivo? Você chora por ver a humanidade desprezando a palavra de Deus? Você chora por ver, inclusive, seus irmãos desprezando a palavra de Deus? Deveríamos chorar. E em quinto e último lugar, mas não menos importante, você deveria chorar pelos seus pecados. Você deveria chorar. O choro de Jesus também nos ensina sobre o valor do arrependimento sincero. Embora sem pecado, Cristo nos representou em tudo. Sabemos disso. E Cristo também nos representou em suas lágrimas. Ele não chorou apenas por Jerusalém, mas chorou também por você. Ele chorou como a expressão perfeita da santidade ferida e da compaixão divina. Chorou por causa dos nossos muitos pecados. Romanos 12:15 diz: chorai com os que choram. Cristo chorou. Você vai chorar com Ele também? Ele chorou por quê? Pela rejeição que o povo teve a Ele, pela incredulidade, pela dureza do coração, pelos pecados. Você está chorando por isso também? A Escritura nos convida a nos entristecermos segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. É o que diz a nós, 2 Coríntios 7, verso 9 e 10, que nós devemos ter uma tristeza segundo Deus, porque essa produz arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança. Não falamos aqui de um remorso superficial. Falamos de um quebrantamento real. O nosso Senhor Jesus, o nosso Cristo, com lágrimas nos olhos, nos mostrou o caminho da contrição.
do alto do Monte das Oliveiras, Cristo contemplou os pecados de Jerusalém. Do alto da cruz, Ele contemplou os nossos pecados. Lá daquela cruz maldita, Ele viu sua mentira, Ele viu sua traição, Ele viu seu amor ao dinheiro, Ele viu seu orgulho, sua avareza, sua vaidade, Ele viu sua imoralidade. Do alto da cruz, Ele chorou por você. Ele sangrou pelos seus. Portanto, chore com o rei que chora. Chore diante do Senhor por seus muitos pecados, irmãos. Hoje você foi chamado para chorar e para clamar por perdão verdadeiro e mudança de vida. E que as suas lágrimas sejam sombras do sangue verdadeiro que lava o pecado, para a glória de Deus. Mateus 5,4: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que Deus nos abençoe.